Oi, gente, na análise de personagens femininos da novela Pantanal Parte 2, hoje nós vamos falar da Maria Bruaca, né, que é a esposa do Tenório. Para começar, a trama já aparece aí e apresenta, né, essa mulher que é casada com o vilão da história da novela Pantanal. E desde as primeiras cenas quando o Tenório aparece, né, na novela, você já vê que ele é de fato um homem asqueroso, que não respeita mulheres, que acha que o homem tem uma figura superior à das mulheres, não é? E dentro de casa isso se aflora cada vez mais, os papéis dele como pai e como esposo da Maria fica muito evidente, não é? A violência psicológica e verbal que essa mulher passa diariamente. Primeiro, ela não tem consciência que isso é violência, o que dificulta ainda mais a questão. Ele é grosseiro, não é? Ele chega de fato a não ter uma relação respeitosa com ela, é agressivo com uma pergunta mínima, ele ridiculariza ela, ele diminui, ele não deixa ela falar, ele não dialoga com essa mulher. Ela de fato é a mãe da filha, mas se porta como se fosse uma empregada do próprio marido, ou seja, ela está ali para servi-lo, não é? Seria algo do tipo de que eu estou aqui para realizar as vontades do Senhor. É para ficar calada? É para conversar? É para servir o jantar? É para acatar? Tem um diálogo dela com a filha que ela fala do casamento, falando que ela perde a virgindade após o casamento, após 2 dias, inclusive. Ela se choca muito, não é, com a personagem da filha, que é a Guta, porque já é outro perfil de mulher trabalhado na trama que a gente vai falar posteriormente. E ela vai contando, né? E a narração dela é aquela trama daquela mulher que teve que se guardar a virgindade para o casamento, para o marido, não é? Porque era uma regra. Isso lembra muito como as mulheres passaram aí, ao longo da história sendo exigidas a ter, né, a provar que eram também virgens. Você vai encontrar esses casos na Idade Média, no Brasil colonial, porque a certeza de que esse filho vai ser legítimo desse matrimônio, né, que essa mulher, ela não pecou antes do casamento. E a Maria Buarque, como eu falei a vocês, ela não tem a consciência dessa violência verbal, ela acha que faz parte desse matrimônio, desse casamento, o Tenório agir desta forma, não é? Usando de violência verbal mesmo, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma outra cena também muito curiosa que ela deixa entender que ela está sentindo desejos sexuais por ele, não é? E ele diz que ali não é uma forma de uma mulher casada se portar, que ela mais estava parecendo uma mulher da vida ou uma prostituta, ou seja, a sexualidade dessa mulher também é impedida, é questionada, não é? É colocada em questão, como se ela não pudesse sentir desejo pelo próprio marido. Quando é que esses comportamentos, essas imagens e essa trama, ela vira perigosa? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós tivemos 41.069 assassinatos, gente. Isso relacionado ao que? A violência doméstica. Só para vocês terem uma ideia, né, nesse sentido. Tá aqui, não é a fonte dos dados, vocês vão perceber que é muito cruel nesse sentido. Perceber que nós sim, nós vivemos num Brasil machista, num Brasil que oprime muitas mulheres acabam ficando nessas relações tóxicas e de violência, porque todos os meios sociais, diga-se de passagem, em muitos deles há esse repasse sem criticidade do que é ser mulher, do que é ser a esposa, a filha, como se esse chefe da família, né, o Tenório é o fazendeiro, é aquele que tem posses, então ele é o que paga a conta, não é? Ele é o velho da lancha, então ela precisa acatar tudo em prol desse matrimônio, em prol que ele é o marido, e tá tudo certo, e tá tudo bem, e não está. Isso propaga um posicionamento de relação que não é para ser mais aceitado, não é? Acho que tem que reverberar o respeito, o diálogo,
Diariamente nós somos aí assoberbados de notícias de feminicídio, né? Crime pela motivação principalmente dessa violência doméstica, dessas mulheres que são criadas muitas vezes até mesmo para servir ao marido. É essa a ideia, não é? Não ter uma profissão à parte, ou se tem, deixa para servir o lar. Não que se você ser uma dona de casa seja errado, não é essa a questão. Você pode ser dona de casa, você, mulher, pode ser o que você quiser, mas nós não podemos naturalizar esses comportamentos de violência advindos de uma relação, seja ela de namoro, de crush ou de casamento, como se isso fosse extremamente natural. E a novela passa essa mulher submissa. Eu sinto falta de críticas a isso, de que coloquem em voga que no Brasil a gente não pode aceitar esse tipo de posicionamento do homem para com a mulher. Isso diz muito do Brasil, que é machista sim, que ainda está em atraso nessa observação e nesse respeito às mulheres. Então, a Maria Bruaca segue aí sendo maltratada, não é? Achando que faz parte do casamento, e ela como esposa tem que aceitar, tem que obedecer, não é? Deve obediência, respeito. Ela não tem vontade própria, ela tem que seguir tudo aquilo. Ela mais parece na trama da Fazenda e da novela como a empregada mesmo desse homem, não é? Para servi-lo, para acatá-lo. Isso é muito complicado, porque aí você percebe que a novela entra na sua sala de casa, e se você não tiver uma criticidade, esse homem que trata a sua mulher mal, com violência, vai dizer, tá vendo como eu tô certo? Olha aí, na novela é assim, você tem mais é que me obedecer. E essas mulheres submissas, sofredoras, que passam por essa violência, também vão achar que é papel delas, enquanto esposa, aturar esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa ter um cuidado, não é? Eu que sou noveleira, historiadora, noveleira sim, eu vejo muito essas imagens e isso me preocupa muito, não é? Ah, ele é o centro. Não, gente, isso era lá na Idade Média, era lá no Brasil colonial, que essas mulheres eram de fato treinadas, não, educadas para servir. Hoje nós estamos num outro momento. Essas mulheres, elas têm que procurar principalmente a sua independência financeira. Então vamos deixar de criar princesas, vamos criar mesmo aquelas mulheres que lutem, que estudem, que passem a procurar a sua independência financeira, porque a dependência financeira é sim um gatilho para deixar essas mulheres nessas relações tóxicas e de muita dependência, não é? Volto a falar, nós temos aí um número altíssimo de feminicídio, de violência doméstica, e precisamos lutar contra isso, ou seja, de empoderar essas mulheres. Sim, você pode ser o que você quiser, mas você tem que estudar, você precisa quebrar esse ciclo, não é? De dependência. Pode ser o príncipe, o amor da vida, pode ser quem for, mas tenha o seu emprego e estude, que de fato isso vai fazer uma diferença enorme. Mais uma vez aí analisamos uma personagem, não é? Depois eu vou analisar os outros personagens de outra geração da novela, mas vocês viram, né, que segue aí dois perfis de mulheres extremamente aí que acatam, não é, a vontade desse centro, desse homem. Ele é o centro de tudo. No caso lá da Filó, o José Leôncio, e no caso aqui da Maria Bruaca, a questão também do Tenório. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje.